Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, nessa quinta-feira, da segunda semana da Quaresma, o evangelho que nós temos é tirado de Lucas 16, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para o junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui um consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los para que não venha também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm a Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, nos deparamos aí com o Evangelho de Lucas, novamente, pedindo a Deus que ilumine a todos nós. Alberto Camus, que nasceu em 1913 e morreu em 1960, dizia: o que é felicidade além da simples harmonia entre o homem e a vida que ele leva? Nós queremos ser felizes e é interessante essa definição de felicidade, que ser feliz é você ter harmonia, viu? A vida de um homem e a vida que ele leva, viu? Um homem e a vida que ele leva, ter harmonia de quem eu sou com a vida que eu levo. A gente atribui felicidade a desejos, a consumos, a poder realizar um sonho, um desejo, mas isso é uma coisa muito moderna, viu? E Camus nos diz hoje isso, ser feliz é ter harmonia na vida. Camus também tinha uma grande questão, Por que o ser humano se suicida? Como explicar ao ser humano que em tudo chega um momento ele resolve dar o seu bilhete? Ele diz que a grande questão fundamental e filosófica da humanidade é a questão do suicídio. Nós nos deparamos com esse Evangelho de Lucas. Durante um tempo eles pensaram que isso aqui era uma geografia do inferno e do céu, mas não é nada disso. O que nós temos é Lucas descrevendo e mostrando para cada um de nós realidades importantes. Nós temos o rico e o Lázaro, a história de Lázaro, a história de Lázaro e do rico. O rico não tem nome, mas nós sabemos como ele vive. Ele vive em festas, banquetes, roupas, ele não fala no começo, ele tem na frente da casa dele um homem doente, cheio de feridas. Essas feridas são lambidas pelos cachorros. Cachorro é animal impuro no contexto judaico. Então esse homem, além de ser um miserável, passando fome, ele se alimentava com as migalhas que caíam da mesa. Na verdade não é migalhas, na verdade era miolo de pão, em que os ricos, e o rico aí de modo especial, usava para guardanapo, para limpar as mãos, o prato e a boca, e jogava no chão, e isso era a comida que Lázaro esperava juntamente com os cachorros que estavam nele. Só que podemos ser diferentes aqui. Somos diferentes diante da nossa conta bancária
e diante das nossas posses. A gente é diferente diante de posses, mas nos igualamos diante da morte. Diante da morte somos iguais. Somos apenas um corpo que não funciona mais dentro de um caixão. Ali encerrou. E como a morte é o destino da vida, e é bom a gente saber que a gente vai morrer, que faz com que a gente pense melhor na nossa vida, até porque a gente quer fazer falta nesse mundo, então chega um momento que morre os dois. Morreu o rico, morreu Lázaro. A diferença já começa logo daí, a inversão. Lázaro, ele é levado pelos anjos até Abraão. Lázaro é levado pelos anjos até Abraão. O rico é enterrado. É só enterrado. O rico é enterrado. E aí no outro mundo, aí vem essa descrição da Bíblia, que há um encontro, há uma visão. Esse rico que agora é atormentado, esse rico que está sofrendo, ele abre os olhos e ele é capaz de ver Abraão e Lázaro. Lázaro não pede nada ao rico, ele se contenta com as migalhas que caem da mesa e se alimenta disso. Agora o rico pede a Lázaro e usa Abraão como intermediário. E é interessante no discurso entre o rico e Abraão, porque ele chama Abraão de pai e Abraão chama ele de filho. É um diálogo entre um pai e um filho. Então esse rico no inferno, atormentado, porque foi um homem que pouco se importou com os outros, foi um homem que pouco se importou com alguém que ele conhecia na porta, porque ele sabe o nome de Lázaro, ele conhece Lázaro, quer dizer, ele não está falando de um desconhecido, ele está falando de um homem que ele conhecia, mas ele estava pouco se importando com a vida de Lázaro, tanto que ele fala, pede a Lázaro aí, ó, Abraão. Então o que nós temos no contexto da nossa reflexão? Nós temos no contexto da nossa reflexão este encontro, essa troca de olhares entre Abraão e esse rico, e esse diálogo, em que um é chamado de pai e Abraão chama de filho. Seu pai Abraão, pede a Lázaro para me dar uma gotinha de água. E Abraão diz, não dá, o abismo é muito grande. Você construiu um abismo muito grande. Você construiu uma distância muito grande. Você construiu um abismo que é impossível, mesmo que a gente queira, não dá. Mesmo que a gente deseje, não dá. Não vai ser possível, porque você construiu um abismo muito grande. Aí o rico, que agora pede algo a Lázaro, pede a Abraão, não, mas então pede a Lázaro para ir lá avisar meus irmãos. Disse, não, mas seus irmãos já têm o Antigo Testamento, eles já têm Moisés e têm os profetas. Sim, mas se alguém ressuscitar, disse, não, mas mesmo se alguém ressuscitar, não vai. Mesmo se alguém ressuscitar, seus irmãos não acreditam em nada, seus irmãos só acreditam na roupa bonita, eles só acreditam na festa, no banquete. Seus irmãos não acreditam em nada. E nós estamos falando de gente letrada, gente que era capaz, se eram ricos, eram capazes de ler o Antigo Testamento, era capaz de conhecer Moisés, era capaz de conhecer os profetas. Então, nós temos esse diálogo terrível hoje, esse diálogo terrível em que os seres humanos, às vezes, alguns, criam um abismo tão grande entre eles e Abraão, e Lázaro, entre o mundo deles e Deus, que nem Deus depois pode chegar até eles. Nem Deus pode chegar até eles. Há pessoas assim? Sim. E não estamos falando de uma questão de dinheiro, não estamos falando de uma questão econômica. Existem pessoas que têm posse de dinheiro, são extremamente bondosos, misericordiosos, atenciosos, carinhosos, humildes, fantásticos. Existe gente pobre que é o demônio em pessoa, arrogante, exigente, agressivos, que ofende. Não é uma questão de posse, porque o que determina o valor da posse é o ser humano. Eu posso ser milionário e ser uma pessoa muito bondosa, caridosa, atenciosa, humilde, e eu posso ser pobre e achar que eu sou melhor do que Deus. Então nós temos um rico que está pouco se lixando para Deus, que está pouco se lixando para o próximo, está pouco se lixando para Lázaro. E aí esse encontro difícil de que esse rico vê um pai Abraão.
e pede ajuda. E o pai Abraão diz: eu não posso te ajudar, porque você criou uma distância tão grande entre nós. Vai ajudar minha família? Não dá, eles já têm. Eles já têm fontes, eles já têm orientações, eles já estão lá, não precisam mandar alguém. É esse desejo nosso de que venha coisa do além para resolver a nossa vida, sendo que a solução às vezes está dentro de casa. A solução às vezes está dentro de casa. Às vezes é o marido que está com problema com a esposa e basta escutar o que sua esposa diz e fala, que talvez você possa melhorar, que ela sabe qual que é o seu problema. É a mesma coisa quando a gente está com algum problema muito grande e alguém vive falando para nós: olha, tome cuidado com isso, veja isso, tem que melhorar isso, e eu vou procurar um desconhecido. Aí o desconhecido fala: mas seu problema é esse. Lá em casa estão falando a mesma coisa. Então por que você não escuta a sua família? Por que você não escuta as pessoas que querem você bem? Por que você não escuta o outro? Por que você não escuta Deus? O rico não queria escutar ninguém. E Abraão, os anjos Abraão acolhe Lázaro, mas não pode ajudar, porque o trem ficou tão longe. E olha, um diálogo de pai com filho. Por isso a minha prece hoje, que a gente viva de tal modo, que mesmo uma vida sofrida, é claro, não vamos valorizar a miséria, não vamos valorizar a fome, não vamos valorizar isso também é pecado. E o Lázaro está nessa condição por causa da arrogância do rico, que não tem nem a sensibilidade de ajudar quem ele conhecia, porque ele veio e conhece Lázaro. Lázaro está aí do lado, sei quem ele é, o cara vivia lá em casa, não está falando de um desconhecido. Por isso a minha prece hoje, que nós tenhamos cuidado com a vida e que a gente possa, de tal modo, quando chegar o nosso meio, o nosso dia de morrer, que a gente seja levado pelos anjos até Abraão e não sejamos simplesmente enterrados, e que a gente possa, ao lado de Abraão, viver em paz e ser consolados. Eu estou consolando Lázaro, eu estou cuidando de Lázaro, eu estou zelando de Lázaro. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.